Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, não deixando de colocar sempre um vídeo à sua disposição. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer algumas regras de interpretação bíblica para aquelas pessoas que dizem assim: ó, pastor, eu não fiz um curso teológico, eu não tenho conhecimento de exegese, de hermenêutica, eu não tenho conhecimento do que é escatologia, e assim por diante. Então, mas não significa que essas pessoas não consigam interpretar a palavra de Deus. Então, hoje eu vou trazer aqui alguns métodos simples para a interpretação da palavra de Deus. É claro que você precisa apenas ter o cuidado de seguir esse raciocínio que eu vou colocar aqui neste vídeo. Claro que você deve assistir o vídeo até o final para você poder entender completamente o que eu estou querendo dizer. Bom, então vamos em frente e se você já é inscrito no canal A Voz da Bíblia Sagrada, saiba, eu sempre estou orando por você. Mas também estou orando por novos inscritos. Né? Já temos aí mais de 5.000 inscritos, porém queremos crescer muito mais do que isso. E se você gostar do vídeo no final, ó, faz assim, dá o seu gostei, é muito bom e ajuda muito ao canal. Bom, então hoje, sem perda de tempo, nós vamos aqui para um vídeo rápido. Você não vai perder tempo com isso e com certeza eu sei que você vai ser beneficiado com esse vídeo. Então coloquei aí, interpretando a Bíblia, regras de interpretação. Quero deixar já bem claro que aqui eu não vou trazer uma complicação que tem nos cursos de teologia, né? Eu estou falando para pessoas leigas. E a forma de interpretação que eu quero trazer para você é algo simples que você pode buscar essa compreensão, dependendo do seu grau de instrução, claro, e você interpretar melhor a Bíblia. Também quero dizer que você não pode desprezar a oração, você não pode desprezar o fato de que a Bíblia foi escrita por inspiração divina, e é claro que foi o Espírito Santo que inspirou aqueles que escreveram a Bíblia para trazer esses escritos até nós. Então, claro que a oração, a preparação, o jejum, o interesse, a vida espiritual no altar, isso é importante para que se tenha uma melhor interpretação daquilo que Deus quis dizer ao povo através dos seus profetas, através dos discípulos de Cristo. Enfim, essa é a regra principal. Porém, há algumas questões literárias que podem ser adicionadas aqui neste vídeo para que você tenha uma melhor compreensão das escrituras sagradas. Tá bom? Então, já vou aqui organizando direitinho para você. Quero que você entenda isso perfeitamente, certo? Então, eu vou aqui trazer já na primeira tela, vou passar somente uma tela, as explicações que você deve ter, você que é leigo, que não fez um curso teológico, mas não significa que você não deva interpretar a palavra. Como já disse, em primeiro lugar, compromisso com Deus. Eu coloquei algumas regras, vou até me aproximar um pouquinho mais, porque estas regras elas são importantíssimas, porém, vou aqui também dar uma ajustada na minha tela, porque eu estou aqui em alguns momentos pegando aqui uma parte que eu não quero pegar aqui da Bíblia, né? Então eu vou ajustar essa tela aqui, vou me deixar aqui mais no centro dessa imagem de Petrolina e vou voltar aqui para você entender isso com mais tranquilidade, tá bom? Eu coloquei assim, regras de interpretação da Bíblia. Uma das coisas importantes, eu não tenho um curso teológico, não sei interpretar, não pense isso. Seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa de oração, e com certeza Deus vai
colocar na sua mente tudo que é necessário para você interpretar bem a sua palavra, porque Deus não quis, de forma nenhuma, muitas pessoas erroneamente pensam isso, Deus não quis colocar na sua palavra algo difícil que as pessoas não possam interpretar. Até mesmo porque quem é estudioso da Bíblia sabe que a Bíblia foi escrita em linguagem simples para pessoas simples. Então, eu vou colocar aqui algumas regras. O primeiro passo que você precisa entender é que a palavra de Deus, a Bíblia, hoje ela se resume, principalmente a Bíblia mais original, em 66 livros, ou seja, ela é um composto de vários livros. E cada um desses livros tem autor, certo? Então, o primeiro passo para você tentar ter uma interpretação melhor da Bíblia é você descobrir, ou seja, descubra o propósito original do autor. Então, esse é um passo que não pode ser esquecido. Qual o propósito original do autor? Então, para isso, eu lendo o livro por completo, desde o primeiro capítulo do livro até o último, de cada livro da Bíblia, com certeza eu vou entender quem foi o autor, porque a maioria das Bíblias hoje já traz um histórico sobre isso, e aí eu vou começar a descobrir qual foi o propósito do autor. Para eu descobrir qual foi o propósito do autor, é preciso que eu coloquei apenas aqui 5 regrinhas para você ficar craque nisso, certo? Então, eu coloquei primeira regra, para quem o autor escreveu. Então, quando você pega um livro, Gênesis, o Pentateuco, né? Aí depois um Salmo, ou Provérbios, e vai indo. Ou o livro do Novo Testamento, você precisa ter isso em mente. Para quem o autor escreveu? Então, são perguntas que você deve fazer, certo? Para que você, descobrindo isso, facilite a sua vida na interpretação da Bíblia. Segundo, por que ele escreveu? Né? Por que foi? Qual foi a necessidade que existiu naquela época de que aquele livro fosse escrito? É mesmo porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e então, claro, que havia sempre uma necessidade para cada livro. Então, terceiro, com quais problemas ele lidou? Ou seja, o autor lidou naquela época com quais problemas? Às vezes, você buscar um livro de história daquela época, então você pode até trazer uma interpretação boa sobre isso e ver quais eram os problemas, qual era a cultura da época. São os contextos, né, que a gente chama de contexto quando estuda teologia. A outra, o quarto, que é um outro item, soluções. Que soluções ele apresenta no seu livro? Ou seja, quais as soluções que o autor apresentou no seu livro? Aqui houve um errinho de citação, mas não se preocupe, estou lendo para você como deve ser lido. Então, quais soluções o autor apresentou no seu livro? E quinto, por último, como os leitores originais entenderam, ou seja, como eles entenderam a escrita daquele livro. Quando você faz isso, você praticamente descobriu qual o propósito original do autor. E quando você faz essa descoberta, aí você tem uma clareza melhor de interpretação. Quero dizer para você algo também interessante. Tem pessoas que costumam abrir a Bíblia, um texto e dizer, vou ver o que é que a Bíblia está dizendo para mim hoje. Isso, além de ser perigoso, porque abrir a Bíblia ao acaso não vai lhe trazer interpretação nenhuma, e talvez você leia aquele texto por pura emoção e aplique à sua vida como se aquilo fosse uma revelação real, não é. Então, para você ter uma segurança maior no conhecimento bíblico, é bom você seguir essas regras. Depois que você tiver prático nisso, claro, aí aqueles textos, além de ficar mais claro para você, vai falar potencialmente com você para a sua vida melhorar. E, por último, nesse mesmo contexto, você precisa buscar os estilos literários da Bíblia. Então, para você entender esses estilos,
eu vou trazer algumas regrinhas, porque que não precisa você fazer um curso teológico muito grande e tal, para você entender isso. Então, se você tiver pelo menos um certo grau de instrução, você já vai entender o que eu vou dizer. A Bíblia, ela trabalha com linguagens, né? Com estilos literários. E eu vou trazer apenas alguns estilos aqui, os principais estilos, para você entender o que aquele livro que você está lendo, qual é o estilo dele, né? Então, vamos ver aqui. O primeiro item, narrativas. Então, se você tem dificuldade de saber o que são narrativas, vai a um dicionário e busca esta palavra, até mesmo dicionários bíblicos tem isso. Esta palavra narrativa, para você entender o que significa um livro que é composto ou escrito baseado em narrativas. Eu vou só citar um exemplo. Por exemplo, o livro de Gênesis é uma narrativa histórica da criação. Então, ele narra os fatos da criação de Deus. Então, por aí vai. Então, você vai descobrindo o que é que o livro traz. Então, não adianta você pegar um livro que é de narrativas e você trazer ele como se fosse uma profecia, uma escatologia. Não. É narrativa, está narrando o fato. Então, é interessante você perceber isso. Aí vem agora, segundo, poesias e literatura sapiencial. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro de poesias, né? Literatura sapiencial, por exemplo, Provérbios é uma literatura sapiencial. Então, quando você pega esse estilo literário, você não deve confundir com outros estilos que tem na Bíblia. E então aí já vai clareando a sua mente para você entender por que o autor escreveu daquela forma. Aí, voltando àqueles primeiros princípios que eu falei, você vai começar a entender direitinho o que ele quis transmitir, é, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, né? Então, quais os problemas, né? Com que problemas ele lidou, você já vai começar a entender isso. E as soluções apresentadas pelo próprio autor, e também, claro, você vai entender como os leitores originais, eles entenderam aquele livro. Aí vem também, terceiro, evangelhos e epístolas. O que é o evangelho? Você pega os 4 evangelhos, você vai ver que os evangelhos é também uma narrativa de tudo que aconteceu na vida de Cristo, na sua primeira vinda, é uma história do que Jesus fez e as palavras que Jesus proferiu. E é claro que nos evangelhos também tem profecias proferidas por Jesus, entendeu? Então você vai vendo desenrolar dos fatos na leitura da Bíblia e você vai tendo uma clareza maior de interpretação. E quarto e último, sim, epístolas, esqueci de falar isso no item 3. Evangelhos e epístolas. Epístolas foram cartas, né, que os apóstolos escreveram, tipo o apóstolo Paulo, né, Pedro, para determinadas igrejas, e eles ali escreveram por algum motivo. E aí você vai analisar para quem eles escreveram, por que foi que eles escreveram, quais os problemas que haviam naquelas igrejas, e quando você enxerga por essa ótica, você tem uma compreensão melhor da palavra de Deus. Deu para você entender? E quarto e último, que não quero demorar muito tempo para você seguir esses raciocínios bem claramente, bem calmamente, estudando a Bíblia no seu dia a dia, orando, buscando a Deus, com certeza você vai ter uma clareza melhor, certo? Então, quarto e último, linguagem apocalíptica. Eu quero citar um exemplo. O que é a linguagem apocalíptica? Você vai encontrar a linguagem apocalíptica no próprio Apocalipse, que é revelação, você vai encontrar em Daniel, em Ezequiel. Então, quando você lê Apocalipse, você percebe que muitas coisas de Apocalipse estão lá em Daniel, porque João utilizou aquelas simbologias, aquela linguagem, para poder você entender o que é uma linguagem apocalíptica. Então, quando você aprende isso, você tem uma interpretação bem melhor, bem mais clara da Bíblia,
a palavra de Deus. Então, mais uma vez, quero aconselhar você que não leia a Bíblia apenas por emoção. Muito embora a palavra de Deus nos traz emoção, mas ela traz muito mais para o nosso benefício, clareza, simplicidade e clareza, para que nós possamos entender qual o propósito de Deus ao inspirar esses homens santos que escreveram esses livros e que eles depois foram colocados no cânon sagrado e que se apresentam para nós hoje com muita coisa boa, né, para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, é isso que eu quero trazer para você hoje. Não quero aqui ser muito longo nem prolixo, mas quando você segue esse pequeno roteiro que eu estou passando para você, é claro que isso demanda algum tempo para você aprender esses itens que eu passei para você, mas claro, você não vai precisar fazer um curso teológico complicado, porque nem todo mundo tem condição de fazer isso, para poder entender a palavra de Deus. Então, acredito que esse vídeo foi legal para você. Se você gostou, faz assim, clica lá em gostei. E se não é inscrito, inscreva-se, porque o objetivo do canal é fazer o melhor que pode por aqueles que o assistem. Deus abençoe. Com certeza, eu creio que você deve ter gostado, né? O vídeo estou gravando aqui diretamente de Petrolina, cidade onde eu vou talvez até o final de agosto. Depois voltarei lá para minha quieta, tranquila e pacífica Carnaíba. Aqui também tá em paz, graças a Deus. Mas lá, devido ao porte da cidade, bem mais tranquilo. Mas aqui também, graças a Deus, eu gosto muito de Petrolina, é uma cidade que eu amo. E todos os dias, sem exceção, eu saio, vou lá ao centro, resolvo algumas coisas, problemas de saúde, etc. Mas estamos muito bem aqui, graças a Deus, em Pernambuco, Petrolina, né? Petrolina, Pernambuco, Brasil. Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, canal A Voz da Bíblia Sagrada, sempre fazendo o melhor por